Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, e dessa vez a gente vai falar sobre pessoas que muitas vezes têm aquela aparência de ser uma pessoa sábia, de ser uma pessoa estratégica, de ser uma pessoa que está do seu lado, mas ela muitas vezes está do seu lado para defender os seus próprios interesses. São pessoas muitas vezes que têm projetos e planos, muitos a médio prazo e muitos, claro, a longo prazo. Hoje a gente vai ver um personagem na Bíblia que agiu justamente dessa forma, tá bom, pessoal? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa, seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Queria pedir, pessoal, antes de falar aqui o assunto, para você assinar o canal. Eita, errei aqui. Tá onde esse negócio? Tá por aqui, ok? Eu acho que tá por ali, ok? Assine o canal e ative as notificações. Eu ficaria muito feliz se você assinasse o canal, tá certo? Vamos aqui para o assunto. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, subiu no jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade. E deu ordem à sua casa e se enforcou e morreu. E foi sepultado na sepultura de seu pai. Nós vemos aqui justamente, não é, esse homem por nome de Aitofel, que teve uma influência muito forte, né, no reinado de Davi, não é? E na verdade esse homem ele foi sempre carregado de interesses. E Davi foi sempre aquela pessoa que tinha um coração, digamos assim, na linguagem de hoje, um coração puro. Aquelas pessoas que lhe cercavam eram pessoas que eram da sua extrema confiança. No entanto, essas pessoas que estavam ao seu redor, muitas delas agiram de má fé. Muitos o traíram, e muitos usaram da sua confiança para justamente construir um projeto para si. No caso aqui, nós vemos aí no caso Aitofel. Aitofel ele foi um conselheiro de Davi, era tido como um homem sábio e também como um homem estratégico, sabe? Porém, dentre essas características, havia na vida de Aitofel, claro, uma astúcia. Ele era aquela pessoa que, na verdade, quando Absalão nasce, ele tinha aquela sede de se perpetuar no poder, entende? E aí o que acontece foi que ele usou Absalão desde a sua meninice para treiná-lo e justamente manipular a mente de Absalão para que ele fosse, claro, o substituto de Davi, que também não era a vontade de Deus, porque Deus já tinha um projeto para a sucessão de Davi, no caso que seria Salomão. No entanto, Aitofel ele forçava, digamos assim, a barra. Ele queria a todo custo que Absalão ele fosse o rei. E Absalão vai crescendo e o que acontece é que ele vai arquitetando, vai projetando, ele vai minando o reinado de Davi, a tal ponto que Absalão chega, a se proclamar rei com apoio de Aitofel. Ou seja, Aitofel, que era uma pessoa de confiança de Davi, se tornou, claro, uma pessoa que o traiu, uma pessoa que, enfim, perdeu a sua confiança em relação a tudo que Davi tinha lhe proposto, tinha colocado nas suas mãos. E a partir de então, claro, segue-se ali vários tipos de ações, vários tipos de projetos, vários tipos de situações, para que o reinado de Absalão ele se consolide, porque essa era a vontade. Só um minutinho, pessoal. Eu sozinho aqui, eu sempre... Era a vontade, claro, de Aitofel, que o reinado de Salomão se consolidasse e ele, juntamente com Absalão, haviam se constituído o inimigo, digamos assim, número 1 de Davi, o rei que ainda estava na vontade de Deus. O reinado de Davi não tinha terminado.
e Deus estava ainda com Davi o apoiando, não é? Mas Davi, temendo derramar sangue e tudo mais, aquela coisa toda, é tipo assim, ele abdicou, né? Ou seja, ele sai de Jerusalém e fica como que um fugitivo pelos desertos, não é? Uma coisa que foi muito lamentável por um pai ser traído pelo filho, não é? Ou seja, nós temos que ter muito cuidado com pessoas que muitas vezes elas têm intenções malignas, não é? Pessoas que muitas vezes parecem que é seu amigo, que está sonhando os mesmos sonhos que você, os mesmos projetos que você, mas essas pessoas elas não se cansam, muitas vezes elas estão ali, não é? Mas elas têm projetos muitas vezes contra você, não é? A gente vê isso na política, né? A gente vê muito isso na questão política. Pessoas que têm muito interesses, mas quando elas conseguem aquele objetivo, elas passam a assumir o papel do camaleão. Elas mudam de cor, mudam de partido, mudam de ideia, mudam de ideologia. Aí aquela pessoa que elas tanto falavam, né, que era uma pessoa que comungava os mesmos ideais, aí ela passa a defender outros valores, outras ideologias, e passa a falar mal daquela pessoa, né? Quando na verdade aquela pessoa foi o braço direito para erguer, para levantar aquela pessoa e colocar aquela pessoa naquela posição, digamos, como um deputado federal, como, enfim, às vezes até como senador. E aí depois a pessoa ela volta atrás e, não é, a gente viu muito isso aí nessas gestões políticas aí que passaram-se, né? E nas atuais também. No entanto, é isso que eu quero dizer, isso acontece nas empresas, isso acontece nas famílias, isso acontece dentro da igreja, né? Pessoas querendo derrubar outra, pessoas querendo ser melhor do que outra, pessoas que fazem até projetos em cima de projetos do outro, para justamente mostrar que sabe fazer e que lá na frente vai usar aquilo ali para justamente, infelizmente, não é, derrubar o outro. Essas pessoas elas não serão bem sucedidas, porque aqui a gente vê o resultado justamente quando Aitofel dá um conselho a Absalão para tipo assim, fazer uma emboscada contra o rei Davi, para matá-lo e aniquilar a sua entendeu? O seu reinado, né? E o povo que aqui com ele estava. No entanto, Deus é fiel. Deus sempre levanta pessoas para defender aqueles que, né, estão na sua vontade. E o que acontece é que teve um homem que foi usado ali, foi se destacando e foi aparecendo e foi justamente sendo um canal, não é? Que foi justamente outra pessoa, que me parece que o nome era Uzaí. Eu não estou bem lembrado do nome dele aqui agora, pessoal, mas eu vou dar uma pesquisadinha aqui para a gente falar o nome da pessoa correta, ok, pessoal? Pronto, pessoal, o nome da pessoa que Aitofel deu um conselho para Absalão, dizendo: olha, vai porque a vitória é tua, teu pai vai ser encurralado, e enfim, aquela coisa toda. E Uzai, né, que era servo de Davi fiel, ele estava infiltrado ali, não é? E ele deu um conselho contrário justamente a Absalão, e Absalão absorveu aquele conselho, que já era plano de Davi, né? E o que acontece foi o seguinte, que quando Aitofel aqui, ele vê que o seu conselho não for ouvido, certo, pessoal? Ele viu que era o fim, não tinha mais como ele ser conselheiro de Absalão, e também, claro, de Davi jamais. Ele volta para sua cidade, e ele era tipo uma pessoa próspera, tipo um negociante, organiza as coisas tudo direitinho, organiza a família, entendeu? E ali ele tira a sua própria vida, né? Isso é uma situação triste. Mas geralmente essas pessoas que estão infiltradas
A gente vê, por exemplo, do caso de Amã, né, que também era infiltrado ali no reino da Pérsia, não lembro bem se era o da Pérsia, mas me parece que era o da Pérsia, e tinha ali Ruth, e tinha também Mardoqueu e tudo mais, aquela coisa toda, e aquele homem ele sempre dava conselho contra o povo de Deus, não é? Porque sempre tem pessoas infiltradas, seja em qual área for, não é? Empresarial, familiar, ministerial, igreja, como entendeu? Que elas são instrumentos, infelizmente, do seu próprio ego, da sua própria deformação, e muitos até usados pelo próprio inimigo, que é para fragilizar aquela estrutura, entende o que eu estou querendo dizer? Para que ele estabeleça ali um projeto, um plano, entende? E é isso que está acontecendo, nós podemos assim dizer, no Brasil, né? Quantos conselheiros que são como Aitofel no Brasil? Pessoas que não têm compromisso com a família, pessoas que não têm compromisso com a infância, com a criança, com o adolescente, com o jovem, mas estão ali infiltrados para dar conselhos e pareceres para pessoas que, na verdade, não entendem do assunto, não é assim? E ali aquelas pessoas absorvem aquelas ideias e transformam aquelas ideias em leis. E aí o que acontece? Os problemas na sociedade estão de uma forma generalizada, porque é aquela questão, por exemplo, das drogas, né? Hoje em dia a gente observa que a droga já está aí há muitos anos, né? Acho que desde o início da humanidade. Mas hoje eles querem, não é? Eles querem liberar geral, ou seja, com o apoio, claro, não é, dos ministros, né, de senadores, muitos deputados e tudo mais, aquela coisa toda. E aí essa nova geração, que é uma geração que ainda está sendo formada, sabe, elas estão sendo manipuladas e estão sendo guiadas por esses tipos de conselheiros, que são conselheiros do mal, porque eles querem criar o caos, mas eles não têm a capacidade de resolver estabilizar o caos e resolver os problemas, claro, que surgirão na sociedade, não é? Nós vemos aí, por exemplo, aquela questão que foi a gente viu aí do presidente dizendo o seguinte, que quer acabar com as escolas cívico. O que é escola cívico? Escola cívico são essas escolas que têm assim uma certa tradição militar, ou seja, eles têm um ensino melhor, eles têm aquela questão do patriotismo, eles cantam o hino nacional todo dia, eles implantam, né, aquela questão de respeito, aquela questão da honra. O presidente não quer isso, porque isso aí surge uma nova geração de pessoas nacionalistas, ou seja, pessoas que amam o seu país, que amam o hino nacional, que amam a bandeira, que dizem sim senhor, não senhor, pessoas que respeitam. Isso aí para ele está ultrapassado. Está totalmente ultrapassado. Então ele abomina esse tipo de coisa. Então o projeto dele é acabar com esse tipo de ensino, porque isso aí, segundo ele, justamente a sua ideologia é contra isso aí. Entende? Porque a sua ideologia, qual é a ideologia dele? É justamente acabar com tudo que for pensamento ou ideologia de patriotismo. Você está entendendo o que estou querendo dizer? E implantar na cabeça do povo, e principalmente dos jovens, que essa é a sede que eles têm, implantar que aquilo ali já era, que aquilo já foi, aquela coisa toda. Ou seja, eles querem instaurar, implantar e estabelecer o anarquismo. Porque quando o anarquismo é estabelecido, aí qualquer tipo de forma de governo que queira justamente, como se diz, que eles queiram fazer, eles fazem. Aí ninguém vai poder mais fazer nada, entendeu o que eu estou querendo dizer? Então são os Aitoféis do século XXI. Pessoas com esse tipo de projeto, por exemplo, a questão das drogas, né? Por exemplo, eu mesmo, eu posso falar de mim, não é? Eu já trabalhei muito com comunidades, sabe? Agora eu pergunto a você, qual senador, qual deputado, qual ministro que já teve a oportunidade de ir numa comunidade
dominada pelo tráfico, mas a questão do tráfico eu não quero nem falar, mas eu quero me referir aqui àquela questão dos dependentes químicos, pessoas que estão envolvidas ali com aquela questão de consumo, os malefícios que aquilo traz para a sociedade, para a família de uma forma geral, porque só quem sabe é uma família que tem aquele tipo de situação, entende? O filho não quer mais estudar, o filho agora se isola, o filho muitas vezes deixa a sua casa, vai morar na rua, por opção própria, muitas vezes ele vende tudo que tem dentro de casa, como eu tive a oportunidade de entrar numa casa e ali ver que não tinha nada, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha sofá, não tinha televisão, não tinha estante, não tinha nada dentro da casa, só tinha 2 pares de chinelo, uma bermuda assim no chão, viu? No chão, e 2 camisetas já bem surradas. E essa pessoa já estava viciada há 13 anos, isso, há 13 anos viciada. E a sua própria mãe se sentiu obrigada a sair de dentro de casa porque foi morar com a irmã, porque não tinha nada dentro de casa, a casa toda vazia, não tinha nem onde sentar. E o que é que a mãe poderia fazer nesse caso? Ia agredir seu filho? O que é que ela ia fazer? Ela não tinha como fazer. Então esses ministros, sabe, que aprovam esse tipo de lei, eles não conhecem os problemas sociais que oriundos dessa situação, entende? São pessoas que estão ali para fazer o mal, são os Aitoféis do século XXI, sabe? Eles estão ali simplesmente para promulgar o mal, para fazer o mal, disseminar o mal, porque quando eles fazem isso, eles estão fazendo a cabeça de milhões de pessoas, e essas pessoas todas ficam do lado deles, e aí se torna muito mais fácil eles se perpetuarem no poder. É a questão dessas políticas assistencialistas, populistas, né? Eles poderiam muito bem criar emprego para esse povo, com os bilhões que eles gastam aí com essas situações, mas eles não querem. Eles querem o povo, como diz o povo. O Brasil, né, eu lembro sempre que se usava na política há muitos anos atrás aquela questão cabresto. Eles querem colocar um cabresto na pessoa. O cabresto é aquilo que você só olha para frente, você nem olha para um lado nem para outro, entende o que eu estou querendo dizer? Então eles querem que a população pobre só olhe, só enxerga a solução neles, entendeu o que eu quero dizer? Aí eles dão ali um pratinho de comida, uma coisa, tal, aquela coisa, mas tudo em troca de, entendeu? De favores políticos. Que tipo de favores são esses? São, claro, o seu voto, são os Aitoféis do século XXI. Certo, pessoal? Então tenha muito cuidado, porque o que acontece é isso aqui que eu estou falando para você. Quando esses Aitoféis, né, eles não conseguem implantar os seus projetos, eles ficam tristes, depressivos, né, a ponto de tirar a vida, como esse daqui da Bíblia tirou, porque o seu projeto foi a falência. Então eu vou profetizar sobre o Brasil. Esses projetos que estão acontecendo no Brasil contra crianças, contra adolescentes, contra jovens, contra a família, contra a educação, esses projetos vão cair por terra. E todas essas pessoas que fazem parte de toda essa arquitetação, certo? Todas essas pessoas, elas com certeza, durante o tempo, elas vão ser envergonhadas, porque elas podem manipular por um tempo, mas todos esses projetos que muitos estão sendo aprovados, todos esses projetos, eu profetizo no nome de Jesus, esses projetos lá na frente, esses projetos, eles vão ser desfeitos, porque Deus vai levantar pessoas com bom senso, certo, pessoal? Que é para justamente desfazer todos os projetos de Aitoféis nesse país. Isso mesmo, Deus vai fazer isso. Por que Deus vai fazer? Porque Deus tem projeto nesse Brasil, Deus tem projeto nessa nação, Deus tem projeto com as crianças, com os jovens, adolescentes e as famílias do Brasil, tá? Então tudo que está acontecendo aí é passageiro, porque esse reinado, ele vai cair, e vai cair de vez. E essas pessoas que estão lá em cima e que estão abusando do poder e tirando a liberdade do povo, isso aí tudo vai passar. Eles estão
eles estão, como se diz assim, como se diz, a expressão, eles estão chegando ao ponto de ficarem encurralados, entende? E o maior poder numa nação não está na política, não está no STF, não. Pode ficar certo do que eu estou dizendo. O maior poder de uma nação está no povo. Quando o povo se acordar, quando o brasileiro se acordar, tudo irá mudar nesse país. Entende o que eu quero dizer? E eu torço por isso, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, mas livre-se dos conselhos de Aitofel, porque Aitofel ele só quer, quando ele aconselha para o seu bem, ele aconselha para os seus próprios interesses, e ele não está nem aí para o resto da população, da comunidade, enfim, eles estão infiltrados na sociedade de uma forma geral, na economia, na política, na ciência, na educação, nas famílias, nas igrejas, nas comunidades, sempre lutando para defender justamente as coisas que vão repercutir na sociedade de uma forma generalizada para o mal e a decadência ética e moral das pessoas. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, eu quero deixar com vocês aí o meu livro Superação. Aqui o link aqui embaixo. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.